Fala galera, tudo bom? Então vamos lá, galera, continuando o nosso episódio. Assim como a gente já terminou, então a gente já tem o nosso PyCharm instalado, agora é a hora de a gente botar a mão na massa aqui. Então não se assuste com o que você já está vendo na tela, não precisa fazer sentido nenhum para você agora nesse começo, mas eu preciso desse exemplo, né, para a gente seguir nossa história, para vocês conseguirem entender aonde eu quero chegar nessa segunda parte. Então vamos lá. Vamos começar aqui com a forma melhor possível que existe, que é pegar a cotação do mercado. Legal? Então aqui, utilizando a biblioteca do Yahoo, pegamos as cotações da Vale desde o ano 2000 até essa sexta-feira que fechou aqui. Vamos ver como é que fechou aqui, ó. Provavelmente essa coluninha que caiu aqui deve ter fechado entre seus 84 e alguns quebradinhos. Então, com isso, já temos a nossa primeira cotação. Só que como é que funciona? A gente sabe, né? A gente sabe não. Vamos começar a explicar aqui os porquês. Aqui na parte de cima, né, foi importada uma biblioteca. Vou explicar mais para frente o que são bibliotecas. Na próxima aula, vou fazer a explicação mais aprofundada do que é uma biblioteca. E aí depois adicionamos, né, a classe ou função dessa biblioteca, né, armazenamos ela numa variável e com essa variável pedimos para extrair, né, através da função histórico no período máximo que o Yahoo tiver de cotações aí da Vale e no final printamos, né, esse histórico que é esses dados aqui que a gente consegue ver na parte de baixo. Então, como é que, da onde vêm essas variáveis? O que são variáveis, né? Como elas funcionam? Para que elas vão servir na nossa vida? Então, galera, vamos esquecer tudo isso daqui que eu acabei de fazer, legal? E vamos seguir um roteiro, tá? Então, o Python ele costuma dizer que tudo que está dentro do código, né, é um Python object. Então, independente se é uma classe, se é uma função, enfim, qualquer coisa é considerado como um objeto pythônico, né? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente precisa, para a gente conseguir entender o tchananã do Python, a gente precisa entender como é que esses objetos trabalham. Porque se a gente entender como esses objetos trabalham, além de a gente se tornar bons programadores, nosso código vai ficar muito mais limpo, vai ficar fácil de você entender e a gente vai ter certeza que está funcionando da forma que deveria, sem você precisar fazendo muitas adaptações, né? Também conhecido como gambiarra. Então, quando a gente se trata, né, na parte quantitativa, a gente precisa entender o que estamos fazendo. Por quê? Por que a gente precisa entender o que a gente está fazendo? Porque é o nosso dinheiro que está sendo controlado por esse código que a gente criou. Imagina eu vou lá construir um avião, né? E não me preocupo com a bomba de combustível, não me preocupo com a qualidade do motor que vai ser utilizado, né? E aí ponho lá 70 pessoas dentro do avião e vou voar, né? Qual o resultado disso? Eu garanto que não vai ser um resultado muito bom. Pode funcionar uma hora, pode funcionar outra hora, mas quanto mais você usar, né, a tendência de dar alguma coisa errada é maior. E isso também acontece com código, que a gente fica copiando da internet, copiando, colando, botando, tá funcionando aqui, até então beleza, e eu vou botar o meu negócio para funcionar em cima desse código copiado aqui. Então a receita disso, galera, não é uma receita boa, por isso que a gente tem que aprender a base, tá? Se a gente cortar caminho nessa área, a gente vai estar nos prejudicando. Então, não devemos fazer isso. Então, como é que a gente pode saber como utilizar da melhor forma possível os objetos? Não existe, tá, de antemão, uma regra única que vai respeitar todos os casos. A gente tem que levar alguns critérios em consideração. E quais são esses critérios? O critério de o código tem que estar bonito, né? Na hora que você está lendo, é uma coisa bonita de se ler, é uma coisa que faz sentido
você não precisa parar aquele trecho de código, ficar tentando entender que mágica a pessoa fez ali. Então, tudo isso são fatores que agregam a forma que vamos escolher a melhor forma de usar o que e aonde. Eu posso pegar aqui, né, e pedir para fazer um exercício com mais de 200 pessoas e falar, galera, seguinte, vamos supor que existe a história da Chapeuzinho Vermelho, tá? Então a história da Chapeuzinho Vermelho começa com a Chapeuzinho na floresta e depois ela dá um rolê fora de casa e depois aparece ali a parte do lobo mau e acaba a história. Então a história vai ter um começo, um meio e um fim. Se eu pegar essa história e jogar para 200 pessoas diferentes, pedirem para elas escreverem, né? A história vai repetir o fluxo, né? Vai não repetir, vai respeitar o fluxo. Mas eu tenho certeza que das 200 pessoas que escreveram, cada um vai utilizar um tipo de palavra, né? Vai utilizar um enredo diferente, palavras diferentes, né? Um sentimento de texto diferente. E a mesma coisa é a programação. Então, assim, se você pegar, nunca pense assim, como será que o Sérgio iria criar esse código? Ou sei lá, eu gosto de como o criador do Python iria escrever esse código? Nunca pense assim, tá? Porque cada pessoa tem uma lógica diferente. Então a sua lógica é independente, não tem o certo ou errado, mas você tem que escrever o que está proposto, tá? Eu estou falando isso agora, estendendo um pouco o texto, porque isso fez muita diferença para mim depois que eu comecei a programar, tá? Eu parei de me balizar o que outra pessoa utilizaria nesse código e comecei a estudar boas práticas, como manter é, livros de design pattern, como é que a gente pode manter um código. Então, assim, tudo isso foi aprendizado, né? Árduos nesse processo aí. Mas se eu tivesse essa pequena informação, iria me salvar anos aí de tempo de desenvolvimento, quebrando a cabeça ou tentando melhorar coisas que já estavam ótimas e não precisavam ser melhoradas. Então, vamos lá, vamos voltar na questão dos Python Objects. Então, o que, que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma string, né? A string nada mais é que uma frase, um contexto, pode ser várias coisas aqui na string. É que a gente pode ter o famoso Hello World. A gente também pode ter uma string, né, de múltiplas linhas que as pessoas falam, né? Eu posso fazer alguma coisa tipo assim e, né? E que mais? Que mais que eu posso ter aqui? A gente também pode ter uma coisa chamada lista, né? A lista eu posso colocar números, né? Posso colocar letras e temos os famosos dicionários, que é nada mais nada menos que uma chave com um valor. Legal? Existe mais um tipo que se chama tupla, mas ele não vem ao caso aqui nesse momento, então vamos focar aqui no principal que a gente vai utilizar na maior parte do tempo, tá? Então vamos lá. Eu tenho um exemplo de string, que é basicamente uma variável que é um texto, né? Eu tenho um exemplo de lista e tenho um exemplo de dicionário, tá? Dentre isso, tem os tipos de variáveis que podem existir também. Então, eu posso ter uma variável inteiro, né, que a gente chama de integer, que é um número e vai representar o número inteiro. Eu tenho uma variável que também pode ser um número flutuante, né, que vai respeitar praticamente aí, a gente poder fazer uma analogia rápida, a moeda, né, a moeda real, que a gente tem o valor, né? E a gente tem o ponto, ou no caso a vírgula, e dois valores decimais aqui. Mas não está limitado só a isso, pode ser assim, né? E até o infinito que ele suportar na declaração e na tratação dessa variável. Então, bacana. Então, a gente sabe que tem exemplos de strings, exemplos de lista, exemplos de dicionário. O que, que isso vai fazer de diferença na minha vida para fazer robô de bolsa? Toda diferença. Toda, toda, toda. E por quê? Vamos entender agora, tá? Vamos dizer que eu estou criando um robô para Vale, tá? E nesse robô da Vale tem as cotações da Vale. Então hoje a Vale fechou a R$ 10, seria ótimo, né? Comprar a Vale a 10 de novo. A Vale fechou a 11,
a Vale fechou a 12, a Vale fechou a 13, a Vale fechou a 14, a Vale fechou a 15. E aí, o que que eu quero fazer? Pô, meu setup é uma média móvel, né? De 3 períodos. Então eu vou pegar, né? Vou pegar esse período aqui, vou tirar uma média dele, vou pegar esse período aqui, eu vou tirar outra média dele, vou pegar esse período aqui, vou tirar outra média dele, e assim sucessivamente. Tá, mas para eu calcular essa média móvel, eu vou precisar extrair esses valores aqui de alguma forma, né? E fazer o cálculo dela. Legal. O Python existe uma coisa chamada slicing. Mas antes de a gente pular para o slicing, vou ensinar uma ferramenta também legal. Eu vou dar um pip install aqui, o IPython. O pip install nada mais é que um comando que instala as bibliotecas para você no seu código, tá? Mas não precisa se preocupar que vamos voltar nisso daqui no próximo episódio. Ó, falando nisso, eu vou dar um spoiler aqui, hein? Então já para a galera participar. Essa é a aula que a gente está explicando o básico dos Python Objects e como a gente consegue utilizar para vocês terem uma ideia já, uma base, para a gente, quando a gente chegar na parte que estamos desenvolvendo algumas coisas, vocês já entenderem o porquê de algumas escolhas. Legal? Então, depois dessa aula, a gente vai ter uma aula explicando as bibliotecas, explicando o que são funções e o que são classes. Legal? E depois dessa aula, o que que vamos ter? Já vamos partir para a prática e eu vou ensinar como é que a gente vai criar um screener. E o que que é o screener, certo? Bom, basicamente o screener é o seguinte: eu tenho um setup maluco aqui, vai. Eu tenho um RFI de 15 períodos, tá? E toda vez que o preço tiver sobrecomprado, sobrevendido, eu quero que o Python alerte para mim. Então, a Vale está lá com o RSI 20. Eu quero que a Vale apareça na listinha ali de ativos que estão sobrevendidos, né? Então a chance de o preço subir é muito grande. Só que eu tenho aí 500 papéis na bolsa, eu não quero todo dia ter que ficar olhando papel por papel para saber que eu está sobrecomprado ou sobrevendido. Então, meus amigos, vou ensinar como é que vocês vão criar um screener para automatizar a leitura do mercado todo baseado no setup, hein? Então, se você tem um setup aí bacana que você utiliza, já deixa aqui no comentário que eu vou eleger um comentário que tiver aqui para a gente criar o screener baseado no seu setup, hein? Então, além de você aprender, já vai ganhar o screener de graça aí baseado na sua metodologia. Bacana? E esquecer também, né, daquele share, aquele like ali, só para fortalecer a firma aí e ajudar esse canal a crescer cada vez mais e a gente ter cada vez mais conteúdos. Beleza? Então, bora lá. A gente tem a Vale aqui, né? E eu quero saber os valores da Vale para a gente poder calcular a média móvel. Então, vamos entrar aqui no IPython. Por que eu gosto do IPython? O IPython é uma parte interativa que você pode ir testando pequenas coisas on the fly, né? No momento, sem precisar ficar rodando o código, dando play toda hora, você já consegue validar aqui. Então, vamos criar a nossa variável Vale aqui com os valores aqui dentro. Então eu quero pegar o valor de R$ 10 aqui, primeiramente. Como é que eu posso fazer? Se eu sei que existe um negócio chamado slicing, eu vou pegar a posição 0, que para o Python é a primeira posição. Então a gente começa sempre do 0 e não do 1. E vamos estar lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pegar aqui até a quinta posição. Beleza, tem os R$ 10 aqui. Então, provavelmente, a próxima posição é do 6 aos 10, tá? Então não é, porque faltou um zerinho, e é do 6 ao 11. Bom, eu sei que do 0 ao 5 eu tenho R$ 10, eu sei que do 6 ao 11 eu tenho R$ 11. E esse meu setup é com a média móvel de 3, né? Legal. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Até então, beleza, vai ser sempre assim. Então é só ir pegando os valores e indo. Mas o que que vai acontecer, né? Eu tenho tudo mapeado as posições, mas o que que vai acontecer se num específico dia eu tiver 7? Aí eu vou ter que vir aqui no código e adicionar outra posição. E se eu tiver 8?
vou ter que vir aqui no código, mapear outra. Então, para mim já está soando que não é um negócio muito gerenciável, porque às vezes eu quero escolher, às vezes eu quero que ele rode com 3 períodos, às vezes com 4, às vezes com 15, às vezes com 16. E tem ativo que eu quero usar 20, tem ativo que eu quero usar 10. Como é que eu posso fazer? Bom, já não está parecendo uma coisa muito gerenciável para a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar outro exemplo aqui, tá? Vamos criar vale 2, mas de vez de utilizar esse exemplo aqui de string, vamos tentar usar um exemplo de lista. Vamos lá, vamos mudar aqui para lista então. Então aqui eu quero o valor de R$ 10, eu quero o valor de 11, eu quero o valor de 12, quero o valor de 13 e o valor de 14. Legal. Agora vamos fazer um teste aqui. Vamos pegar a vale 2. Deixa eu só conferir se dá para ver o terminal. Tá. Eu vou pegar aqui a vale 2 e eu quero a posição do 0 ao 5. Caraca, peraí. Do 0 ao 5 agora me deu todos os resultados. E se eu pegar só o 0? Eu já tenho o valor completo. Então o que acontece? Quando a gente muda para a lista, essa posição do slicing não vai pegar só um caractere aqui em específico, ele pega o valor todo na primeira posição. Então, se a gente seguir a lógica, o próximo valor que vai ser 1 tem que ser R$ 11. O próximo valor 2 tem que ser R$ 12. E assim sucessivamente. Então, já ficou muito mais fácil, né? E o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui, né, os 3 primeiros valores, assim. Legal? Ou eu posso pegar os valores seguintes, né? Depois dos primeiros 3. Já ficou muito mais tranquilo, já ficou muito mais fácil. Já estou entendendo como é que é importante a gente entender os tipos de objetos para a gente trabalhar? Agora vamos complicar mais um pouco, vai. Está muito fácil isso daqui. Vamos supor que eu tenha vale, né? Só que eu preciso saber da data também, porque se meu setup funcionou mais há 10 dias atrás, eu não vou querer entrar hoje, né, na operação. Então vamos colocar aqui dia 1/1 de 2000, dia 2/1 de 2000, dia 3/1 de 2000 e assim sucessivamente. Sérgio, por que você colocou 2 pontos? Poxa, eu estou usando uma string, né? Estou usando uma string e eu preciso alguma forma me falando. Isso daqui é data e isso daqui para frente é cotação, né? Então vamos criar a variável da vale de novo. E agora como é que eu vou fazer aqui? Eu posso colocar também dentro de uma lista? Poderia colocar dentro de uma lista aqui. Vamos colocar dentro de uma lista para a gente continuar o raciocínio aqui da lista. Só colocar vírgulas aqui e colocar entre os colchetes. Legal. Vamos pegar a primeira posição aqui. Eu tenho data, 2 pontos, cotação. Eu sei que pela primeira posição ser uma string, eu sei que existem algumas operações que eu posso fazer. Por exemplo, eu posso certificar que isso vai ser uma string, né? Vou forçar ele ser uma string. E tem uma ferramentinha, né? Uma funçãozinha, um helper, que ele fala que a gente pode também fazer o split. Sabe no Excel? Quando você tem, às vezes, valores separados por um determinado delimitador, né? E eu posso falar, bom, quebra para mim em colunas diferentes baseado nesse delimitador. É a mesma coisa que estamos fazendo aqui. Legal. Então ele quebrou em dois aqui. Agora eu tenho a data e eu tenho a cotação. E aí eu sei que a primeira parte é a data, a primeira é a cotação. Mas aí como é que eu vou ficar toda vez que eu girar o mercado, vou ter que ficar, poxa, vou ter que ficar pegando essa string, né? Quebrando ela em duas e separando, né? E se por acaso tiver algum problema, o Yahoo me dá uma data quebrada, né? Vamos pegar aqui de novo. Vamos supor que no Yahoo foi um feriado, alguma coisa, o Yahoo não populou os dados para mim. Vai dar um erro para mim no meu código e eu vou ter que ficar tratando, né? Vou ter que colocar exceções. E está ficando cada vez mais complexo de manter isso. Então, como é que a gente pode resolver esse problema? Simples. E esse exemplo aqui do dicionário? A gente tem uma chave, né?
e a gente tem o valor. Então, como é que a gente poderia fazer aqui? Então, vamos lá. Vale histórico. E vamos criar aqui que no dia 1/1 de 2000 teve a cotação de R$ 10. No dia 2/1 de 2000 eu tive a cotação de R$ 12. E vamos ver aqui como é que funciona, né? Eu quero saber o que eu tenho aqui na primeira posição. Nada, porque isso daqui não é uma lista, né? Isso daqui é um dicionário. Então, como é que eu posso referenciar como é que eu posso saber o que eu tenho de cotação no dia 1/1 de 2000? Bom, não sei, vamos tentar perguntar para a chave. Chave, qual que foi a cotação desse período aqui? R$ 10. Então, agora a gente tem uma forma de, pela data, saber a referência do valor da cotação. E olha que limpo, ó. Eu só defini a minha chave baseado eu defini o meu dicionário tendo uma chave como referência, né, o dia da cotação como referência da minha cotação. Então, e se eu quiser saber os dias que eu tenho disponíveis aqui para eu poder dar uma olhada? Eu posso usar chaves. E se eu querer saber os valores que eu tenho desse dicionário? Eu uso a parte de values. Então, keys para a gente achar as chaves e values para a gente achar os valores. Então, galera, a gente já começa a enxergar um mar de possibilidades que isso pode ajudar a gente. Legal? Então, galera, seguinte, antes de a gente pular para o nosso próximo episódio, que vai ser a parte de a gente entender funções, classes e um pouquinho também das bibliotecas, eu quero lançar um desafio, né? Que é, eu quero que vocês me respondam, né? Se você pesquisa, eu não ensinei, vocês vão ter que fazer por si só. Quero saber se vocês estão ficando esperto aí. Quando que eu uso aspas duplas e quando que eu uso aspas simples na linguagem do Python? Essa é a primeira coisa. E a segunda é, não esquece de deixar aquele like maroto e aquele comentário. E lembrando que eu vou eleger um setup aí que você tiver para criar o screener. Então, depois da nossa aula de classe e funções, eu vou ensinar vocês a escreverem um screener de Python que a gente vai saber quando o nosso setup foi ativado sem a gente precisar olhar a ferramenta gráfica. Legal? Então, galera, peço que tenham paciência, tá? Esse começo é um pouquinho chato a gente entender, mas sem essa base, né, sem esse alicerce, a gente não pode construir um prédio gigante aí, porque a gente precisa entender essa parte básica. Ela vai fazer muita diferença. Então, já ensinei como é que instala o ambiente, começa a fazer algumas brincadeiras, começa a tentar desenvolver a sua lógica, porque essa é a melhor forma que tem. Legal? Eu sei que no começo é um pouco difícil, mas a partir do momento que a gente começar a criar código e fazer, botar na prática, né, vai ficar muito mais claro para vocês. E aí o desenvolvimento de vocês vai deslanchar e logo já estão criando os robôs aí sozinho. Beleza? Então, galera, esse comecinho é chato, não tem jeito, mas em breve, né, já no próximo episódio, pulando o último de funções e classes, a gente já vai botar a mão na massa e bora aí, manda seu setup aí. Se seu setup for bom mesmo, a gente vai adorar ver ele funcionando na prática aqui. E você se beneficia também tendo já o seu setup pronto com a ferramenta, você já pode utilizar aí no seu computador. Valeu? Galera, um forte abraço aí, um bom final de semana para todos, um forte abraço, até mais.